Tem assuntos que me dão nojo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo. Sim, acredite, pasmem, o Campeonato Carioca vai voltar. A pandemia não passou, o coronavírus está aí, o Brasil não estabilizou os casos, mas o grande Campeonato Carioca voltará por pressão dos clubes e por uma total insanidade das autoridades, que em algum momento pareciam ter mostrado um mínimo de empatia, de gestão, um mínimo de senso crítico. A coisa começou com um burburinho aqui e ali, até que Flamengo e Vasco tomaram a frente e de fato acabaram forçando a barra para o retorno. A verdade é essa. Um retorno que ocorre quando o Rio de Janeiro continua com a curva lá em cima, porque aí tem gente que vai falar, poxa, mas hoje não tem leitos sobrando no Rio de Janeiro? Sim, porque os hospitais de campanha, que eram para ter sido inaugurados lá atrás, só saíram agora com enorme atraso. Aí, obviamente, que você tem uma entrega maior, uma oferta maior de leitos. Com o número de casos e de mortes, essa oferta com sobra vai durar muito pouco. Para além disso, é uma total falta de respeito às famílias e a quem de fato está respeitando a quarentena, e isso não é mais a maioria. Essas pessoas que estão ficando em casa, gente que pode ficar, ótimo. Os que estão fazendo um enorme sacrifício para ficar e obedecer e tentar melhorar um pouco uma situação que já é desesperadora. E aí as pessoas vão voltar com o futebol, que não é um serviço essencial, não é um serviço fundamental, e se segurar mais um mês e meio, não vai fazer falta nenhuma para as pessoas que estão muito mais preocupadas nesse momento em sobreviver. Lembremos, não custa nada falar, temos mais de 45 mil mortos já. E como tem falado a revista Corner no seu Twitter, isso representa, por exemplo, mais do que a capacidade do Allianz Parque, é mais do que o estádio do Palmeiras. Como há uma semana e meia, duas atrás, era todo o estádio do Pacaembu. E daqui a pouco a gente vai chegar no Maracanã lotado. Por acaso, o Maracanã receberá jogos desse novo Campeonato Carioca que recomeça agora, na forçação de barra, com times que nem jogadores com contrato profissional têm mais, como por exemplo o Macaé, que se você pesquisar no BID da Ferj, o Bira, você vai ver que não tem nenhum contrato nesse momento ativo. Ou seja, o Macaé teria que contratar jogadores ou colocar os amadores. A Ferj permitindo isso, fazendo esse ajeitadinho para empurrar o campeonato goela abaixo e entregar comercialmente o produto lá no início. E obviamente, com os estaduais voltando, você começa a forçar também a barra para que comece o Campeonato Brasileiro e aí faça a roda girar. A verdade é que as pessoas querem se iludir que existe uma normalidade. E aí acham que tendo o futebol ali para ver na TV, perto da sua casa, para você ver num bar com os amigos, a normalidade voltou. Ela não voltou. Tanto que os protocolos de retorno das atividades tem sido passo a passo. Muita gente, inclusive, cagando para os protocolos e para as recomendações, ignorando as recomendações. Lugares que se anteciparam, como aconteceu em Santa Catarina, por exemplo, tiveram explosão de casos. E outros, você olha para onde você quer. E aí você quer levantar a bola, achar que é super importante voltar ao campeonato. Lembre-se, nem todos os times são Flamengo, nem todos os times são grandes. E eu já falei aqui, os protocolos, algumas partes do protocolo são partes caras e que vão precisar de auxílio da federação, porque nem todos os clubes pequenos têm condição de sair testando seus jogadores da mesma forma, nem todos os jogadores têm condições de cumprir a ida aos jogos conforme está determinado no protocolo. Isso vale também para profissionais de imprensa, para todas as pessoas envolvidas nos jogos. E eu falei do Maracanã lá atrás, lembremos, o complexo do Maracanã serve hoje como um dos hospitais de campanha da cidade do Rio de Janeiro. E tem no entorno desse hospital avisos, alto risco de vida, os alertas estão lá. E em um lugar onde você tem alerta, porque a vida está sob risco, neste mesmo complexo você vai ter jogos de futebol, que são puramente entretenimento e jogos para divertir. E aí você vai ter, num mesmo complexo, numa noite qualquer, diversão desse lado e morte e desespero do outro, de gente tentando salvar vidas aqui. É de uma loucura completa e absoluta. Só no Brasil, um país que já banalizou a morte há muito tempo e que já banalizou a bizarrice há muito tempo, é que a volta de um campeonato estadual, ela é discutida, e não só discutida, mas aprovada no meio de uma pandemia. Porque lembremos, e também já falei sobre isso aqui, não somos a Alemanha, não somos a Inglaterra, não somos a Espanha. Nós tratamos muito mal a pandemia desde o início, com as pessoas sabotando o isolamento, jogando contra o isolamento, não cumprindo o isolamento, nunca chegando ao percentual que era necessário e que todas as pesquisas apontavam. É isso aqui que é preciso ser feito para se ter controle. Controle nós nunca tivemos. A gente minimizou em alguns momentos os danos, mas depois a coisa degringolou ao ponto de cidades que tinham já taxado
o momento em que iam voltar, antecipar o retorno, colocar os carros na frente dos bois, porque a pressão já estava insustentável, e dentro dessa pressão vem a volta do campeonato estadual. O campeonato estadual e o campeonato carioca, nem o mais organizado do Brasil é, um estado que está sucateado já há anos, dá esse recado para o país, né? E esse tapa na cara da sociedade. As pessoas estão morrendo ainda, os casos estão se espalhando ainda, e mesmo nesse cenário todo, o que vai acontecer? Uma quarta-feira qualquer à noite, as pessoas vão ter futebol para consumir. Agora, com que constrangimento essas pessoas vão comemorar gols ou comemorar um título, por exemplo, e o campeonato vai ter um campeão? Qual vai ser a comemoração efusiva desse campeão? Qual a graça de ser campeão nesse meio, com esse contexto? Vale a pena? A grande pergunta é por que voltar? Por que esse retorno? Por que esse recado? Por que essa forçação de barra? Ao invés da gente estar numa corrente só para tentar conscientizar as pessoas, não, a gente está vivendo num mundo paralelo, num mundo onde corre de fato muito dinheiro para alguns e que esses alguns têm condições de fazer teste, de manter os seus jogadores saudáveis, de testar os familiares e os outros. Agora a gente está inaugurando a regra de fazer os padrões pelas exceções, não pelo aquilo que é mais comum. Porque o comum não é o mundo do futebol e o comum não são os ricos do mundo do futebol. Mas no Brasil a gente está com valores invertidos há muito tempo. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo por aí. O mais importante, vá, mas volte sempre. Beleza? É nóis, tamo junto.